Olá, vou iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta, fazendo um questionamento para você. Quantas vezes você, quando estava num momento agradável com sua família, com seus filhos, num momento de brincadeira, de descontração, ou até mesmo numa conversa, e de repente o celular roubou sua atenção? Tirou a atenção, tirou o foco total do que você estava fazendo e fechou, né? Limitou naquele espaço do celular. No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre como o uso excessivo do celular prejudica nossas relações, prejudica a nossa comunicação e quanto isso afeta no relacionamento direto com os nossos filhos, com a esposa, com a parceira, com o parceiro, com as pessoas mais próximas da nossa vida. Meu nome é Newton Trento, eu sou psicólogo da Conexão Horus e convido você para dar continuidade à nossa série Educação que Liberta. Este é o 5º vídeo que nós estaremos dando andamento sobre isso. E quando eu falo sobre o uso excessivo do celular, é sem julgamento. Eu também trabalho com o celular. Eu também sou dependente dessa ferramenta, que é fantástica. Assim como várias coisas, quando usamos corretamente, nos beneficiam de formas assim, inexplicáveis. O fato de eu usar o celular é o celular que me permite estar conversando com você nesse momento. Nesse momento estou gravando vídeo através do celular. O celular ele facilita muito a nossa vida. Os aplicativos de banco que só o fato de você não ter que ficar dependendo, desperdiçando horas intermináveis numa fila de banco é fantástico. E tantas outras coisas. O celular como uso para educação, muitas vezes estou assistindo YouTube para estar estudando, muitas vezes para diversão, muitas vezes para descontração. Então, quando eu falo aqui do uso do celular, não é o uso do celular em si. Ele é benéfico, traz muitas coisas boas. O uso excessivo dele que acaba nos acorrentando, acaba nos aprisionando muitas vezes. Por exemplo, quando você trabalha, e durante o seu trabalho, muitas vezes, no período já de descanso, o seu chefe, o seu supervisor, está mandando mensagens. E aí fica uma cobrança social, como se você não visualizar aquela mensagem naquele momento, você está sendo negligente com o seu trabalho, quando na verdade não é. Então aqui nesse vídeo hoje vamos falar um pouco sobre os limites. Quanto tempo que você passa com o seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu esposo? Mesmo que você trabalhe em casa, e isso é uma das coisas fantásticas que o celular nos permite hoje em dia. Você fazer todo um trabalho, em vez de você ficar lá dentro no escritório ou em qualquer outro lugar, muitas vezes é permitido esse trabalho dentro de casa. Nesse momento eu encaro isso que eu estou fazendo com você, um trabalho. Estar aqui gravando um vídeo é um trabalho. Eu estou em período de férias da escola, eu sou psicólogo escolar, mas nesse momento eu estou trabalhando, mesmo estando no momento de férias, do trabalho convencional lá da escola, ok? Então o celular nos permite tudo isso. O ruim é o excesso disso, que muitas vezes supervisores, supervisoras não respeitam esse limite e te mandam mensagens após o período de trabalho. E aí na sua cabeça, no seu sentimento, fica uma cobrança e muitas vezes quase uma necessidade de estar respondendo para aquela pessoa naquele horário que você acabou de visualizar a mensagem. É uma cobrança social e também uma cobrança interna, que muitas vezes, por amor e por respeito ou até mesmo medo de perder o emprego, a pessoa acaba respondendo. Só que quando ela faz isso para o seu supervisor ou para a sua supervisora, ela está deixando de lado momentos que ela poderia estar tendo com a família. Muitas vezes você já trabalha o dia inteiro fora. E aí você chega em casa, cata o celular e vai verificar as mensagens. Ok, e eu falo isso sem julgamento. Conheço muitas empresas que não permitem que os seus colaboradores façam uso do celular ali no período de trabalho. Entendo,
Mas olha, chegou em casa, verificou as mensagens e tudo mais, reserve um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha. E o que é um tempo de qualidade com o seu filho e com sua filha? É quando você senta, olha nos olhos deles, ouve o que eles estão te dizendo, ouve, escuta. O vídeo anterior eu falo sobre escuta. Se você ouve ou se você escuta. Escutar é dar atenção. Então dá atenção para o seu filho, para sua filha, para sua parceira, para o seu parceiro. Enfim, esteja presente com a pessoa naquele momento. Ok? Quando eu digo tudo isso, vou reforçando novamente. É sem questões morais, sem julgamentos. Eu entendo a dificuldade, porque eu também trabalho com o celular, com essas questões. E aqui é só um momento de breves reflexões para a gente estar aprofundando um pouco mais na questão de comunicação com o seu filho, na questão de comunicação no seu todo, mas aqui principalmente voltado para a família. Lá no trabalho você já dá atenção o tempo todo para a pessoa. Tanto que, se você estiver trabalhando e estiver resolvendo alguma questão pessoal, de urgência, não vamos colocar urgência, né? Mas muitas vezes você está resolvendo uma questão pessoal, é claro que o seu superior, o seu chefe, enfim, vai ficar muito bravo e vai vir chamar sua atenção. Olha, não é momento de você estar usando o celular aqui e agora. Correto? Então, que nós possamos ter esse autopoliciamento, essa autoconsciência, essa autoobservação, para que nos momentos que estivermos com os nossos familiares, nós estarmos também de corpo e alma presente com eles. Né? Sem ter um chefe para vir chamar a atenção, mas que a gente tenha as nossas questões internas mesmo, de falar, olha, agora não é momento de estar olhando para o celular. Muitas vezes você está se divertindo com o celular ali, mas a lembrança que o seu filho, a sua filha vai ter, não vai ser do vídeo que você está assistindo. Vai ser a lembrança de que, olha, o meu pai, a minha mãe, ficava no celular o tempo todo. Nós temos aí uma geração da minha idade que o celular veio um pouco depois, ali no início da vida adulta, e tem uma geração agora de pais e mães que já nasceram com o celular na mão. E muitas vezes, desde pequeno, foram condicionados a estarem com o celular na mão. É igual uma chupeta digital. Antes a criança chorava, o pai e a mãe muitas vezes vai lá e coloca a chupeta para acalmar, lembrar o seio materno e tudo mais. Acalma a criança. Hoje em dia, muitas vezes a criança está irritadiça, o pai e a mãe vai lá e dá o celular na mão da criança. E são crianças pequenas que ainda não têm filtro para separar o que é bom, o que é ruim. Ela só absorve, ela só aceita. Esses pais e essas mães de uma geração pós da minha idade, por exemplo, os pais e as mães que já cresceram com o celular, não vê que isso faz mal para a criança. Para eles é natural. E eu cresci também com o celular na mão e isso não me causou problema algum, aparentemente. Porém, quando a criança está com o celular, naquele momento que não está sendo acompanhada por um adulto, pelo pai ou pela mãe, ela está criando um vínculo apenas com o aparelho, apenas com o que ela está assistindo ali. Muitas vezes deixando de criar vínculos emocionais, sentimentais, com o pai e com a mãe. Vínculos de afetos positivos. Eu falo afetos positivos porque muitas vezes as coisas nos afetam também de forma negativa. Muitas vezes o afeto nem sempre é só positivo. Muitas vezes o uso do celular em excesso novamente e sem acompanhamento algum, ele acaba nos afetando de forma negativa. Ok? Quando eu falo de condicionamento, eu usei essa palavra alguns segundos atrás, a palavra condicionamento é como se fosse um treinamento para você. Tinha um psicólogo norte-americano,
chamado Skinner, né? O sobrenome é Skinner. O nome dele é Burke Frederick Skinner. E ele trabalhava com a caixa que nós ficamos conhecendo como caixa. Nós conhecemos mais como caixa de Skinner. Mas o nome correto que ele usava na época, que ele era um professor de Harvard, essa caixa de Skinner, o nome correto é câmera de condicionamento operante. E o que é essa câmera de condicionamento operante? É uma caixa, eu vou pôr essa imagem aí no vídeo, aonde tem a parte da frente, ela é transparente, e lá dentro tem uma barrinha, tem alguns comandos ou alguns instrumentos que você vai pôr um ratinho. Esse rato, quando nós usamos isso na faculdade, esse rato ele está 3 dias sem tomar água, né? E o técnico que mexe com esse rato, ele deixa para que nós possamos entender melhor como que é esse condicionamento, como que ele ocorre de forma real. Então imagina, o ratinho está 3 dias com sede, né? Está privado de água. Quando entra nessa caixa, tem algumas barrinhas, tem algumas coisas que esse ratinho vai ficar explorando essa caixa ali. E você do lado de fora, você como pesquisador, como observador, na faculdade que eu fiz ficava eu e mais um colega de faculdade, observando e anotando todos os comportamentos que esse rato fazia durante esse experimento. Então, quando eu queria, do lado de fora, tinha um botãozinho que eu apertava e saía uma gotinha de água lá dentro para esse ratinho. Então, por exemplo, se eu quisesse condicionar que toda vez que ele ficasse de pé, eu apertava o botão e ele tomava uma gotinha de água, toda vez que ele ficava de pé, apertava o botão. Ele ia lá beber água. Rapidamente, ele entende que ele ficando de pé, ele ganhava água. Então, ele tinha um estímulo positivo, né, como resposta. Trazendo isso para a nossa vida. Muitas vezes no dia a dia, na nossa correria, muitas vezes um dia cansativo, frustrante, o celular é um momento de recompensa, muitas vezes, aonde eu vou clicar um botão, assim como o ratinho apertava talvez uma barrinha para ganhar água, eu clico ali no botão e tenho uma resposta positiva. Eu clico de novo e eu tenho outro retorno positivo. De repente eu vejo um vídeo que eu começo a dar risada. E esses retornos positivos vai me aliviando de certa forma. E é um prazer imediato, que eu não dependo de mais ninguém, a não ser do meu movimento de estar clicando, apertando o botão. Eu estou falando aqui de apertar um botão, mas também muitas vezes a gente nem aperta o botão. A gente só rola a tela do celular. Ficou muito mais fácil. O esforço é menor do que eu ficar de pé para receber água. Estou fazendo uma comparação entre a caixa de Skinner e entre o celular como reforços positivos que nós recebemos. Né? Para Skinner, para esse psicólogo, você reage diante de estímulos e respostas. Ele trabalhava na linha do comportamental radical, né? Do behaviorismo radical. Então, resumindo assim a grosso modo, eu te dou um estímulo, você tem uma resposta. Ou o ambiente te dá um estímulo e você tem uma resposta. Eu te dou um tapa, você vai ter uma resposta. Você pode me dar um tapa de volta, pode me xingar, pode chutar minha canela, pode sair chorando. Tudo isso que você tiver com respostas é relação ao estímulo que foi apresentado para você. Você chega num ambiente agradável, em contato com a natureza, para grande parte da população, vai ter uma resposta de se sentir bem, de se sentir confortável, né, agradável. Agora, para uma outra pessoa, talvez o mesmo ambiente, que é o contato com a natureza e tudo mais, pode causar pânico, pode causar medo de inseto, de algum bicho. Então, esse medo e o comportamento que a pessoa tem é a resposta que o meio ambiente dá. Então, resumindo essa parte, assim, estou no ambiente em contato com a natureza, me sinto bem, agradável, é uma resposta que eu tenho. Estou no mesmo ambiente, contato com a natureza, e me sinto mal, tenho medo de bicho, de cobra, de insetos,
é outra resposta e eu me sinto mal. Então, assim, diante do celular, nós vamos ter essas respostas, esses tanto estímulo. Para pensar, o nosso celular, ele chama a nossa atenção, ele vibra, ele acende a luz, ele faz barulhinho, é super atraente, e você ainda condiciona o seu celular como que ele quer que ele te avisa. Numa parte nossa de nível consciente, nós que estamos condicionando e colocando os recursos que nós queremos no celular. Em outra parte, é o celular que está nos conduzindo, é o celular que está nos condicionando. Quando toca determinada vibração, eu sei que é minha esposa. Quando faz a musiquinha tal, eu sei que é meu filho. Né? Você vai se condicionando a esses estímulos e respostas que o próprio aparelho, que você condiciona ele também te condiciona. Ok? Se ficar qualquer dúvida aí, pessoal, por favor, comentem, façam perguntas, será um prazer imenso poder responder para vocês. Ok? Então, retornando, faça sim o uso do celular. Tem muita coisa boa, mas também não seja o único recurso. Muitas vezes, pais e mães falam assim, eu deito com o meu filho na hora de dormir e coloco um vídeo para nós estarmos assistindo. Um vídeo, pode ser um vídeo infantil, pode ser um vídeo onde as pessoas leem historinha no YouTube, que é muito bacana, muito interessante, histórias infantis. E tá tudo bem. Mas talvez fazer isso toda noite vai ser apenas essa lembrança que vai manter na cabeça do filho ou da filha. O que mais pode fazer além disso? Pegar um livro. Né? Quando você pega o livro e deita ali com o seu filho, com a sua filha, para ler junto com ele, tem também estímulos ali. Tem o cheiro do papel, o contato, o tato com a folha do livro, o barulho da folha virando, que isso também vai gerar lembranças e memórias positivas para o seu filho e para a sua filha. Ok? Então tudo bem de vez em quando assistir com o celular. Não vai matar ninguém, não vai morrer. Às vezes a gente está cansado também. Eu brinco aqui que muitas vezes meu filho lê historinha para mim dormir, que eu durmo antes que ele. Mas o fato de às vezes você mudar e dar estímulos diferentes para o seu filho e para a sua filha, também é fantástico. Ô Nina, mas que coisa, menina. Porém, nada impeça que você mude as formas de estar gerando essas lembranças com seu filho, com sua filha. Durante os atendimentos, né, sou psicólogo escolar, então muitas vezes atendo os alunos, atendo os pais, e muitas vezes não foi uma única vez, não foi de um único aluno, veio de várias fontes, histórias que se repetem muitas vezes. Olha, eu fui ficar com meu pai, perdão, eu fui ficar com a minha mãe, porque eles são separados, moram em outras cidades e tudo mais. E o final de semana eu não gostei de ficar com meu pai. E aí você pergunta para a criança, isso pode ser com o pai ou com a mãe, tá? Eu ouvi essas histórias, como eu falei, inúmeras vezes e de ambos os lados, tanto do pai como da mãe. Então eu não gosto lá de ficar com a minha mãe, porque ela fica no celular. E o que você faz? Eu fico vendo TV. Então na cabeça dessa aluna, que é o que está me vindo aqui na memória, um dos casos, a lembrança que ela tem dos finais de semana com a mãe não é positiva. Pensando em qual estímulo que ela está tendo e qual resposta que ela tem. Ela não quer ir mais ficar com a mãe porque ela fica vendo TV. E ela fala, para ver TV eu prefiro ver em casa, que eu tenho mais conforto do que lá na casa da mãe. Não que a mãe não tenha conforto, mas na casa que ela mora juntamente com o pai, tá os brinquedos dela, tá, tem muito mais coisas do que na casa da mãe. Então é nesse sentido que essa aluna fala. Também já ouvi isso de alunos. Olha, meu pai
Eu não quero mais ir lá visitar ele, porque além da gente brigar, ele não me dá atenção, ele só fica no celular, só fica vendo jogo, só fica no bar, enfim, inúmeras respostas. Então aproveite. Para que serve isso? Tá? E é sem julgamento, pessoal, por gentileza. Tá? É sem questões morais, é sem julgamento. É um fato, é um estímulo que a gente tem e aí a gente tem escolhas de como que eu posso responder a essas questões. Então aqui quando eu estou falando sobre isso é sem julgamento. Eu não sei qual que é a dor dessa mãe, eu não sei qual que é a dor desse pai, o que que eles estão fazendo ali naquele momento. Então é sem julgamento. É só fazendo um recorte do que esses alunos falam, que muitas vezes vai ficar a lembrança negativa decorrente do uso do celular. Lembrando, nós como seres humanos, muitas vezes aprendemos olhando e copiando o que o outro faz. Quantas crianças, vamos pegar aqui um outro exemplo, quantas crianças começaram a fumar porque lá atrás não tinha o que nós temos hoje, né? Não tinha tanta consciência sobre o cigarro, assim. Não entendíamos que o cigarro fazia tanto mal como fazemos hoje. Se você é uma pessoa jovem e está ouvindo eu falar isso, deve estar estranhando, mas foram 40 anos de pesquisa para comprovar que o cigarro faz mal para a saúde. Né? Hoje, para você que é mais jovem, nossa, isso é óbvio, cara, isso é claro. Como assim não percebiam? Mas não percebiam. Então, muitas vezes o pai ou a mãe dava o cigarro para o filho. Vai lá, filho, acende no fogão o cigarro para o pai. Acende o cigarro para a mãe no fogão. Ok? Então, assim, se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Dessas crianças, muitos começaram a fumar, porque o pai, a mãe, o tio, o avô fumava e era normal. Muitos criaram rejeição pelo cigarro. Não pode nem sentir o cheiro. Mas vai muito do que essa pessoa tem de memória interna dentro dela. E como ela usou os recursos internos que ela tinha para ou expelir o cigarro ou então ter o mesmo comportamento que os pais e as mães tinham. Acaba que com o uso do celular pode gerar essas questões e inúmeras outras. Ainda hoje não está muito claro quais são os malefícios que o uso contínuo e em excesso do celular, das redes sociais, vai causar nas nossas vidas. Mas o impacto já está aí, está escancarado. Muitas vezes você sai na rua e parece pessoas zumbizando, andando olhando para baixo. Muitas vezes você vai num lugar onde tem uma paisagem linda, maravilhosa, a pessoa chega, ela tira a foto, faz um sorriso, fecha a cara, posta e vai embora. Novamente, sem julgamento. Mas olha o impacto que isso está tendo em nossas vidas. Você vai assistir um show de um cantor, uma cantora, enfim. Muitas vezes a pessoa está assistindo, gravando o show. Recentemente eu estava no cinema. E dentro do cinema, há algumas cadeiras que estavam à minha frente, algumas adolescentes usavam o celular para determinado momento tirar foto da tela ou então gravar trechos e postavam durante o processo, novamente sem julgamento, tá? Mas olha o quanto o uso do celular e das redes sociais já impactou e mudou toda a nossa vida, tanto para coisas ótimas quanto para coisas negativas, ok? Pessoal, se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, por favor, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Esse é o 5º vídeo da série Educação que Liberta, onde nós estamos explorando um pouco mais sobre a comunicação entre pais e filhos, entre mestres, professores e alunos, tá bom? Então, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o joinha, isso incentiva, motiva a estar gravando mais vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Gratidão, um grande abraço, até mais. Tchau. Eu já me despedi, mas é que eu lembrei aqui, só de um detalhe. Muitas vezes a criança, quando vê o pai com o celular na mão ou a mãe,
muitas vezes gera nela um sentimento de rejeição. E essa criança, ela vai alimentando isso inconscientemente. Então lembra, só para assim, para finalizar, que o seu filho, a sua filha não vai lembrar do vídeo que você estava assistindo. Ele vai lembrar sim de quando você estava 100% com ele, naqueles momentos, tá? Não precisa estar todo o tempo com o filho e com a filha, não é isso. Isso também não é saudável. É o equilíbrio, é encontrar um caminho do meio, nem um extremo, nem o outro, um ponto central, um ponto de equilíbrio. Então, quando tiver com o seu filho, com a sua filha, e aquele momento é reservado para eles, esteja ali 100%, que é isso que eles vão lembrar. Agora sim, um grande abraço, até a próxima. Tchau.